o esposo da pobreza. Francisco de Assis, um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo. Abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia. E nas horas de repouso, Francisco, em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia: Filho meu, faze-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida na doce faina do bem. Francisco, ouve ninguém, vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações. Esquece as imperfeições, vai, conforta os desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor. Quem alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria via os lírios e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins. As aves que não trabalham e, no entanto, se agasalham nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura. Via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa, nos seios dos vegetais e ânsia cariciosa da alma dos animais. E, sobretudo, ainda via a sacrossanta harmonia do coração sofredor, que, não tendo amor nem luz, nem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis, então, submerso o coração em sublimes alegrias, entregou-se às harmonias vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor, e, guiado pelo amor, fez-se o esposo da pobreza. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, com essa poesia do espírito Júlio Diniz, trazida à terra pelas mãos do apóstolo da mediunidade, da humildade, da caridade, Francisco Cândido Xavier, queremos exaltar a grandeza desse espírito de primeira grandeza e de amor, Francisco, o pobrezinho de Assis. Que ele nos abençoe, que ele permita que Jesus, a quem Francisco tanto amou, a quem Francisco tanto ama, possa estar presente conosco, e ele, com seu exemplo, nos ajude a seguir os passos do Mestre da cruz, da luz e do amor. Na noite de hoje, iremos fazer uma abordagem em 2 módulos, de cerca de 50 minutos o primeiro, mais 30 minutos o segundo, falando sobre a vida e a obra, os lindos casos de Francisco, o Sol de Assis. No dia 26 de setembro do distante ano de 1182, século XII, uma estrela da constelação do Cristo desce mais uma vez à Terra para falar-nos do divino amor de Jesus, para viver o seu Evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes. Francisco de Bernardone, filho de um rico comerciante, o senhor Pietro de Bernardone, e a senhora doce e suave Dona Maria Piccaline de Bernardone. Contam as tradições que ele deveria ter se chamado João,
Giovanni de Bernardone. Mas o seu pai, um grande comerciante de tecidos, como tinha tido excelentes negócios com a França, quis prestar homenagem àquele país, àquela nação, e coloca o nome do seu filho por conta da riqueza. E colocou o seu nome de Francesco, francesinho, em italiano. É um paradoxo, porque aquele que houvera casado com pobreza tem seu nome em homenagem à fortuna, à riqueza, ao lucro. E ele então inicia, cresce na vaidade do mundo, na ostentação, no luxo, na riqueza. Muito mimado, é um verdadeiro estroina, gasta indevidamente, patrocina festas nas tabernas, nos bares, convoca seus amigos, e para uma festa realmente ser um sucesso, tinha que contar com a presença do então muito popular Francesco. Ele prossegue, e desejando tornar-se um nobre, obter um título, já que sua família era rica, mas não era das tradições da nobreza. Ele sabia que guerreando poderia constar o título de cavaleiro. E quando, naquela época, as cidades encasteladas, como diversos feudos, elas costumavam guerrear umas com as outras. E a pequenina Assis estava em guerra com a Perúngia, que diz que dá para se ver num dia de céu claro, do alto de um monte, a cidade vizinha. Francesco segue com seus amigos para obter a glória do mundo, a fama, a nobreza. Mas eles são derrotados. E Francisco escuta pela primeira vez uma voz que lhe fala ao coração, pelo sentido da mediunidade, da audiência de que era portador. Francisco, o que é melhor? Servir ao rei ou servir ao servo? Servir ao rei, ele pensou. Por que então insistes em servir ao servo? Era o chamado do próprio Cristo, porque muitos irão afirmar, o próprio Chico Xavier, que Francisco de Assis é a reencarnação de João, o evangelista, o discípulo amado do Cristo, o único que está aos pés da cruz, por volta de 16 a 18 anos de idade, onde recostava a cabeça no próprio Cristo. Retorna para ajudar a igreja, para falar do Evangelho mais uma vez. Então ele escuta aquela voz, fica extremamente perturbado. Depois daquele momento, ele é aprisionado, e somente depois de algum tempo a sua família consegue pagar um resgate e trazê-lo de volta a Assis. Ele fica estranho, perdera muito peso, fica quase um ano acamado. Seus biógrafos registram que ele até precisava de um bastão para se locomover no início. Ninguém sabe exatamente o que Francisco teve. Nós não tínhamos o diagnóstico preciso naquela época. Mas Divaldo Pereira Franco, o nobre tribuno da cidade de Feira de Santana, na Bahia, no seminário de várias horas acerca do sol de Assis, nos diz que ele ficou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco percebeu que ele veio à Terra não somente para estar com os amigos, para as festas, para as bebedeiras, para o sexo irresponsável, não, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo, iria viver o seu evangelho como ninguém jamais houvera vivido. E então é a chamada depressão iniciática, aquela que nos faz parar, nos faz despertar para a verdadeira vida, a vida espiritual,
para a nossa missão, para os talentos que o Pai nos confiou, e muitas vezes estamos sofrendo e estamos infelizes, estamos vazios. O homem tem um vazio do tamanho de Deus em seu coração, ensinava Santo Agostinho, ainda em vida. E Francisco então vai atrás, começa a refugiar-se nos bosques, nas matas, em longas meditações. E um dia ele está numa pequenina igreja, e estava em ruínas, abandonada, a igrejinha de São Damião. Ele está orando diante de um crucifixo bizantino, e de repente ele escuta uma voz que transformaria sua vida. Francisco, reconstrói a minha igreja, porque como tua vez se encontra em ruínas. Ninguém sabe exatamente quanto tempo ele ficou ali, extasiado. Por humildade, ele não revelou aos seus discípulos exatamente o que ouvira, o que tenha visto, mas era o próprio crucificado que ele falava. E a partir dali nunca mais ele se viu mesmo. Inicia a sua missão e a partir de então, alegria, empolgação, felicidade, a paz de estar seguindo o seu verdadeiro caminho. Ele compreende a princípio, na sua simplicidade, que Jesus se referia à pequenina igreja de pedra. E ele sai pela cidade a pedir tijolos, pedras, material de construção, para reformar a igreja que estava abandonada. E as pessoas, acostumadas à excentricidade daquele menino rico e mimado, não lhe dão atenção, acham que ele está louco. E os vagabundos e os desocupados e algumas crianças gritam: pazzo, pazzo, louco, louco em italiano. Mas ele é louco de Deus. E começa a mobilizar a sociedade e reunir alguns amigos para ajudar na construção da igrejinha de São Damião. E continua, vai avançando. Ele teria então a aproximação de alguns amigos. Ele, quando começa a ajudar os pobres, inclusive pegou um dia alguns tecidos da loja de seu pai e distribuiu para ajudar os pobres. Ele fica tão indignado com aquela atitude que seu pai não aceitava. Como é que seu filho agora estava mendigando nas ruas da cidade de Assis, desonrando o seu nome? E aí pede para Dom Guido que chame a sua atenção, que o repreenda, e que se ele não repreender, que inclusive renuncie à herança e que devolva o que houvera tomado do seu pai. E na praça central da pequenina Assis, que até hoje se encontra muito bem conservado, diante da multidão que se acotelava, porque gostamos muito de saber da vida dos outros, e seu pai, diante do bispo da cidade, quando está acusando Francisco, ele tira o anel, que era o símbolo da nobreza, da sua herança, entrega a seu pai. E não somente isso, tira mesmo até a sua roupa, fica completamente despido. Dom Guido cobre-o com seu manto, porque conhecia aquele menino, sabia que era de bom coração. E ele realmente, naquele instante, renuncia toda a sua herança. E em vez de estar triste, ele diz: agora me sinto inteiramente livre. Já não digo mais meu pai, Pedro Bernardone, mas Pai nosso que estás nos céus. E inicia o verdadeiro apostolado. Seu pai continua rebelde contra Francisco. E quando ele começa a pregar nas praças,
começa a falar do Evangelho de Jesus. Ele gostaria de vivê-lo ao pé da letra, porque ele está um dia na igreja e lê um trecho do Evangelho, quando Jesus está falando aos apóstolos que deveriam ir 2 em 2 e não levassem nem sandálias, nem alforjes, sacolas, nem levasse outra túnica, nem dinheiro, nem ouro, nada. E ele diz: é isso que eu mais quero do fundo do meu coração. E casou-se com a pobreza. E quando falava, a princípio as pessoas não lhe davam atenção, mas ele, tocado pelo amor de Jesus, vivendo já a renúncia, o desapego, a felicidade daqueles que se encontram com Jesus. Como nós nos recordamos do budismo, que nos ensina que as 2 maiores fontes de sofrimento são a ignorância e o apego. Quando a gente se liberta do apego, somos mais felizes. E ele estava completamente livre. E quando ele pregava nas praças, ele começava a falava coisas duras, mas de uma maneira tão suave. Não era como a chuva tempestuosa que abala as construções, a terra, que provoca tempestades, não. Era como uma chuva fina, como sereno. E ele falava que os patrões deviam ser melhores com seus servos, que os servos deveriam ser obedientes com seus mestres, com seus empregadores, que os filhos deveriam respeitar os pais, que os pais deveriam amar os seus filhinhos. E falava do Evangelho de Jesus. E quem poderia contestar aquele homem que houvera renunciado a tudo por amor a ele? E ele começa a tocar os corações. E logo, depois da entrega da sua herança, quando ele está a caminho, que ele vai caminhando, feliz, ele está usando tão somente um burel, uma túnica muito simples, como nós vemos os franciscanos, com um símbolo que é a corda. Ele está caminhando, Pai, agora está feliz. Já não encontra Deus somente na igreja, mas em toda parte, na natureza, nos pequeninos animais. Ele está embevecido. Mais adiante, um bando de malfeitores vão se aproximando e gritam: quem vem lá? Ele feliz: o arauto do rei. Eu sou o arauto do rei, o mensageiro do rei. E quando os bandidos o encontram, dizem: mas que rei mais fajuto? Porque tem um arauto miserável desse, dão-lhe uma surra. Roubam-lhe até mesmo a sua veste. Ele fica despido. São somente uma capinha por baixo. E o jogam num buraco com neve. Ele experimenta aquele frio e diz: ai, Manoel, como você é frio. Ele está em contato com a natureza. Começa a tentar sair do buraco, até o sangue irromper de suas unhas. Ele se recorda de Daniel na cova dos leões. E até quem diga que o profeta Daniel seria uma outra encarnação de Francisco, porque profetizara. E há registros de João Evangelista, como ele também faz profecias em Patmos, e os anjos dizem a ele: é necessário que profetizes mais uma vez. E ele também, se nós vemos a vida de Daniel, era conhecido por muito amar e ser muito amado. A mesma coisa com João, o Evangelista. Faz sentido. Nós temos que tomar cuidado com toda a informação que vem do mundo espiritual, porque o próprio João Francisco, quando encarnado como João Evangelista, nos disse, e está no Evangelho: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus. Então, ele
recorda da cova dos leões, sai, e aí depois vai conseguir uma veste mais imunda, mais simples ainda. Houvera sido antes aprisionado na sua casa, no porão, o seu pai que tentava demovê-lo da ideia, mas ele não desiste, sua mãe liberta-o. Francisco teve muitas dificuldades, meus amigos. Teve que enfrentar a sociedade, a sua própria família, como nos disse Jesus. Aquele que não me amar mais do que a seu pai, do que a seu filho, do que a seu irmão, não é digno de mim. Não vim trazer a paz, mas a espada, porque aqueles que se convertem verdadeiramente, que se entregam a uma religião, muitas vezes recebem compreensão dos pais, e é natural. Não esperemos facilidades. O próprio Cristo nos disse: se fizeram isto ao ramo verde, que era Jesus, que não farão com o galho seco que somos nós? Galho seco só serve para tocar fogo, não é, pessoal? Para tocar fogo. Talvez assim a gente ilumine um pouquinho, faça luz, já que a gente não faz a nossa luz interna brilhar ainda. Então, meus amigos, ele vai avante e começa então a pregar. E um cavaleiro que sempre se aproximava a cavalo, um nobre, Bernardo de Quintavalle, acompanhava os sermões de Francisco à distância, ficava intrigado com aquele homem, e um dia chamam até a sua casa, um verdadeiro palácio, para conhecer, para saber realmente quem era aquela pessoa. E quando Francisco está lá, ele convida Francisco para a mesa farta, para os acepipes. E Francisco diz: não me acostumo mais com a comida, o que sobrar está bom. Deita-se no chão. E depois que Bernardo está aparentemente dormindo, em vez de Francisco deitar-se, ele está de joelhos orando, várias madrugadas orando. E Bernardo pensa consigo: este sim é verdadeiramente um homem de Deus. E diz a Francisco que deseja segui-lo. E Francisco diz: não, é muito difícil, a mim me foi dada uma missão, mas ela é muito dura. Vamos consultar o Evangelho. Vamos abrir a igreja amanhã. E dirigindo-se a uma igreja, encontram com um outro frade, um príncipe da igreja, Frei Catano, e eles estão ali e vão abrir o Evangelho ao acaso, entre aspas, e guiados pelas mãos invisíveis, eles abrem a primeira passagem. Aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Vai, vende tudo que tens, distribui dos pobres e segue-me. Eles entreolham-se, abrem pela segunda vez uma outra passagem do Evangelho falando exatamente no mesmo sentido da renúncia, da pobreza, da simplicidade. Pela terceira vez, já não havia mais dúvidas. E até Frei Caetano, que já nutria simpatia por Francisco, resolve também segui-lo. E em breve já não eram mais 3, mas 12. E Francisco dizia: Deus me deu irmãos. E eles pregavam a simplicidade. As regras eram a obediência, a humildade, a castidade e a pobreza. E começavam a pregar o Evangelho. Mas o seu pai reclama com o bispo porque ele não tinha autorização da igreja para pregar o Evangelho. Era necessário ter algum título. E Francisco então vai pedir ao Papa para que autorize ele a falar do Evangelho do Cristo. Um paradoxo outro também. E eles, aqueles 12 homens simples, vão a pé
de pés descalços, caminhando de Assis até Roma, sob as intempéries da chuva, do frio. Eles não tinham onde pousar. Pediam ajuda, mas trabalhavam sempre quando ficavam na casa de alguém. Eles pediam: nós queremos trabalhar. E trabalhavam na agricultura, na faxina, no que fosse necessário, junto com os animais. E só recebiam o necessário para o dia de hoje, nunca para o dia de amanhã, somente para o dia de hoje, exatamente como está no Evangelho. Quando necessário, eles esmolavam, mas normalmente esmolavam para ajudar os necessitados. E aí, eles vão. E a caminho eles encontram uma tenda de palha, muito simples, onde se amarravam cavalos, jumentos. E eles: vamos passar a noite aqui porque está muito frio, está chovendo. E Francisco, com uma vara, faz um risco no chão. E cada um deles se deita naquele espaço pequenino, desprotegido. E pela madrugada aparece um homem com um burro, e falando, esbravejando, dizendo: quem está aí? Olha, estão aqui tomando o nosso lugar. E os frades acordam, tentam resistir, mas Francisco diz: não, ele está certo, nós não temos nada. Meu senhor não tinha uma pedra onde recostar a cabeça. E aí vão dormir próximo das árvores, no relento. E a gente, às vezes, com tanto conforto, né? É tão bom chegar aqui em Orlando, ser recebido por tantos amigos. Mas hoje, quando eu cheguei, e o nosso querido Renato, sua esposa, a Cláudia, conseguiram um hotel para nós ficarmos. Eles têm um desconto porque ela trabalha na rede Marriott. E quando eu cheguei, um hotel maravilhoso, me deu aquela vontade: meu Deus, vou falar sobre Francisco, o pobrezinho de Assis. Não mereço, porque normalmente a gente fica na casa de confrades, mas é tão cansativo essas viagens de vários dias. E a gente doa tão pouco, porque eu dou alguns dias das minhas férias, uma vez por ano, para viajar, para dar palestras. É muito fácil, meus amigos. Andando de avião, com ar-condicionado, tendo carinho da Kátia, do Carlos, levaram para almoçar, cercado de mimos e de alegrias. É muito diferente. Francisco deu sua vida por amor a Jesus. Jesus também não nos deu só sua morte. A gente não compreende. Dar a morte já é grande coisa, mas muito mais difícil é dar a vida. Ele deu a sua vida inteira para Jesus. Como Chico Xavier renunciou também a tudo, às alegrias do mundo, ao dinheiro, a ter uma família, a ter uma esposa, a ter filhinhos queridos, por amor à humanidade. E aí chorei no quarto, envolvido pelos espíritos amigos. Meus amigos, a gente tem tantas facilidades aqui na América, mesmo agora em que passamos por esse momento de crise. É certamente um aprendizado, porque crise também é oportunidade, dizem os chineses no ideograma, que lhe é peculiar. Então vamos aprender a ser mais simples. Vamos ajudar a natureza, como Francisco nos ensinava. Não vamos destruir nosso planeta. Estamos destruindo a nossa casa, a casa dos nossos irmãos passarinhos. A nossa terra, a nossa mãe precisa ser amada também. Nós gastamos tanto, desperdiçamos tanto ainda hoje. Vamos aprender a viver com menos. Porque quando a crise passar, aí vai sobrar dinheiro quando a gente voltar a ganhar um pouquinho melhor. Vai sobrar dinheiro para a gente fazer investimentos, para ter uma poupança, para ajudar mais. Então vem também a lição da simplicidade, da humildade. E as pessoas buscando as casas espíritas, as igrejas,
porque querem o conforto, o consolo, a esperança, porque os bens materiais não nos dão a felicidade. Quando não tinha crise, nós também tínhamos pessoas deprimidas, pessoas obsediadas, pessoas com síndrome do pânico. Então Francisco vem nos falar da ecologia, vem nos falar da simplicidade, do respeito à natureza, do respeito à vida. Então, vamos avante. Então, eles dão a caminho então de Roma, e quando chegam diante da Catedral de São João de Latrão, a sede do papado, um templo enorme, ornado a ouro, com as imagens dos santos, todo o esplendor. Era a corte de Inocêncio III, um dos papas mais poderosos de toda a história, o Papa da Sabedoria. Uma palavra sua era capaz de destituir um rei. Coroava e destituía imperadores. E aqueles homens simples, que nunca tinham estado lá, entram com muita vergonha. E Francisco tem um impulso. Ele entra por uma porta, os guardas parece que não veem. Um fenômeno talvez mediúnico. Ele passa pelas antecâmaras, pelas pré-câmaras, tudo, e consegue chegar até a sala papal. E ele encontra com o sumo pontífice. Ele, Francisco, lança-se aos pés, beija-os. Aliás, beijava de todos, inclusive dos frades, que adentravam na ordem. Ele fazia isso sempre. Ele, Santo Padre, eu vim para falar com o Senhor, para lhe pedir para fundar uma ordem. E o Papa olha aquele menino, aquele rapaz sujo, de vestes muito simples, e diz: meu filho, para falar comigo é necessário marcar uma audiência, porque eu sou um homem muito ocupado. O Papa teve até achando estranho, como é que ele houver entrado ali sem autorização de ninguém? Mas marque uma audiência, eu falarei com você, mas não vai ser fácil. Mas claro que para Francisco ia ser fácil, porque ele estava a serviço do rei. Ele retorna, fala para os seus irmãos que estavam do lado de fora da igreja orando. Ele diz que ia tentar marcar uma audiência. E, coincidentemente, entre aspas, estava em Roma o bispo de Assis, Dom Guido, que era amigo de Francisco, e vai falar com o cardeal Ugolindo, o cardeal de São Paulo, para interceder, para que ele recebesse em sua casa aqueles 12 homens, porque eles traziam uma mensagem nova, algo que eles mesmos já houveram talvez perdido, e que a sua vida era um exemplo de renúncia e de amor a Jesus. E o cardeal Ugolindo recebe no palácio, observa aqueles 12 homens simples e é tocado no coração. E vai intervir diretamente com o sumo pontífice para que ele receba, porque eles são o seu e o meu ideal. Ele percebe que ali havia, a igreja estava em crise, e o Papa, que houvera tido um sonho, ele tem um pesadelo. Veio a Catedral de São João de Latrão tremer, ela está com rachaduras, ela está para ruir, e ele vê um mendigo, um homem pobrezinho, que com seu ombro sustenta, para que a igreja não desmorone. E ele compreende que talvez aquele seja um sinal, e recebe Francisco. No dia seguinte, ele com seus 12 frades entra na igreja. Foi convocado o consistório, e os cardeais estavam lá presentes, com suas sedas, com os sapatos escarpando de fivelas de pratas, as plumas. O Papa com a coroa tríplice, cravejada de diamantes, de pedras preciosas, o trono de ouro. E aqueles homens entram aflitos. E começa a discussão. Por que fundar uma nova ordem se já haveriam tantas?
mesmo muito severas. Por que não se deveriam sujeitar a outras que já existiam? Por que criar uma nova? E Francisco dizia, porque nós queremos viver o Evangelho como Jesus nos ensinou, ao pé da letra. Mas é impossível viver o Evangelho de Jesus ao pé da letra. Se é impossível viver o Evangelho de Jesus, só temos duas opções. Ou o Senhor está enganado e Jesus falou a verdade, ou então o Senhor, Jesus, mentiu para nós. Não havia como sofismar a verdade. Ficaram travando longos debates e Francisco, inspirado pelas entidades divinas, consegue que o Papa autorize a criação da Ordem dos Frades Menores. Ele dá o título de diácono, o mais simples da igreja, para que ele pudesse pregar. E assim Francisco retorna. Tem autorização agora do Papa. E ele pregava sempre a santa obediência. Algo que nós espíritas precisamos aprender também, meus amigos. Ele dizia que os frades todos deveriam sempre obedecer à igreja. Que sempre que entrassem em um templo, que louvassem a Deus, ao Senhor, agradecessem, porque a vós vos foi confiada uma missão, mas a mim me foi confiada outra. Ele sabia que cada um estava cumprindo o seu papel. E jamais estimulou a rebeldia. Não. Como muitas vezes nós nos apartamos. Não seguimos o movimento da união, o movimento federativo. Muitas vezes criamos forças paralelas, mas a física diz que forças paralelas, no mesmo sentido, somam-se. Mas a gente muitas vezes está no debate, criticando, lavando não roupa suja em casa, mas colocando na internet, nos artigos, criticando os nossos irmãos, quando Jesus pede para nós chamarmos eles, em particular, se estivessem em erro. Quem te nomeou juiz do teu irmão? Mas nós somos donos da verdade, nós sabemos o que é o mais certo. Criticamos a Federação Brasileira, este ou outro movimento, que são vários, claro, é natural. Assim como na Igreja Católica nós temos a ordem dos beneditinos, dos jesuítas, dos franciscanos, dos agostinianos, as irmãs carmelitas, as clarissas, claro, várias ordens, mas como o slogan da fraternidade há alguns anos, a unidade na diversidade. Que estivéssemos unidos, apesar de termos regras, pensamentos, algumas condições diferentes, mas que estivéssemos unidos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 20. Nisto conhecereis os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E o Espírito da verdade acrescenta: ditosos serei vós, aqueles que silenciassem os vossos ciúmes, calassem as vossas discórdias, para que daí não viesse dano para a obra, que é a obra do Senhor, meus amigos. Então estivéssemos unidos, então a santa obediência na casa espírita, obedecer ao presidente, à diretoria. Eles não me pediram para falar nada aqui não, pessoal. Estou falando de modo geral. Essa palestra vai ficar gravada, né? Para várias casas. Obediência, união, fraternidade. Não orgulho, vaidade intelectual que nos assola. Não. Então ele vai pregar a obediência. Não criticava os ricos, apesar de ser casado com a pobreza. Ele dizia a seus irmãos: eu me casei. Um dia ele chegou dizendo que houvera se casado com a moça mais bela e mais detestada da cidade de Assis. E os seus frades perguntam: mas Francisco, quem? Nós conhecemos quase todas as moças, com quem você se casou? Com a irmã pobreza. Era mais detestada. E lá na questão 798 do Livro dos Espíritos nós vamos ver, quando Allan Kardec pergunta se o Espiritismo se tornará um dia crença comum, e os Espíritos dizem que sim, que um dia se tornará. Os seus princípios básicos se tornarão crença comum. Não vamos ser todas as pessoas espíritas, não, mas vamos, as verdades, uma reencarnação, a imortalidade da alma, a crença em Deus,
Jesus como modelo e guia, a pluralidade dos mundos habitados, os princípios básicos tornarão crença comum. Mas que ele enfrentará uma luta muito grande, não de convicções, não é esta luta que é difícil, mas uma luta de interesses. Porque o materialismo, meus amigos, é o maior inimigo da doutrina espírita. Nós ainda somos muito materialistas. Conhecemos a doutrina, mas ainda não a vivemos, não a vivenciamos. E ele, quando então está iniciando a ler sua missão, também nos primeiros dias, ele está caminhando uma das estradas. Vamos voltar um pouquinho no passado. E de repente, ele vê um leproso. E ele vai dizer no seu testamento que foi o momento mais marcante da sua vida. Porque naquela época as pessoas tinham muito medo da lepra, porque não havia tratamento. Hoje tem, demora cerca de 1 ano. Estanca a doença, mas muitas vezes as extremidades já foram comprometidas, as orelhas, o nariz, os dedos, deformando o rosto. Muitos têm que viver em colônias especiais. Nós temos no Brasil muitas colônias de rancenianos. E Francisco, então, tinha muito medo de contrair a lepra. Todos fugiam, eles ficavam em vales, abandonados, passando muita fome. E Francisco, quando vê o leproso, tem um impulso de sair correndo. Mas alguma coisa diz que ele fique. Enquanto ele se aproxima, o leproso lhe estende a mão. Ele pede uma esmola, pelo amor de Deus. Francisco busca e tem uma única moeda de um valor insignificante. Retira e coloca nas mãos do leproso. Ele está feliz. Suportara o medo. E afinal houvera dado tudo que ele tinha naquele instante, tudo aliás que ele possuía. Ele continua. Mais adiante, alguma coisa faz parar novamente. Ele olha para trás e vê a figura do leproso, imóvel, a mão estendida. Ele retorna. E já não tendo mais do que dar, ele doa de si mesmo e abraça o leproso. Beija no rosto, sente a força do amplexo, movido pelo amor de Jesus. E naquele instante ele vê o próprio Cristo. Sim, Francisco, sou eu. Eu estou aqui entre os leprosos. De repente a figura some e desaparece. É o momento mais marcante da vida de Francisco, segundo ele mesmo. Então, meus amigos, ele vai, inclusive, pedir à igreja para ficar numa pequenina terra que tinha uma outra igrejinha menor ainda. E por conta disso era chamada Porciúncula, porção pequena. E vai pedir aos beneditinos, não como presente, porque ele não queria nada para si, mas para que ele pudesse ter um local de oração, porque ele queria ficar sob a proteção de Maria de Nazaré, a Mãe Santíssima. E lá era a igreja de Santa Maria dos Anjos. Hoje é uma enorme catedral, cobrindo a pequenina Porciúncula. Quando vocês forem a Assis, a gente pode combinar de um dia, eu também quero ir, ainda não conheço. Nós podemos visitar a Porciúncula dentro da enorme catedral. A pequenina ainda está lá. E Francisco vai pedir a Jesus uma graça que me chamou muita atenção quando li a biografia. Aliás, a melhor biografia que nós recomendamos para quem quiser conhecer, além do seminário de Divaldo Pereira Franco, em VHS, eu não sei se já ele em DVD. Mas tem uma biografia de uma italiana católica, da editora Vozes,
São Francisco de Assis, de Maria Stico, STICCO. Ela desencarnou há alguns anos, mas escreve com a poesia, com a beleza, com o amor de quem realmente conheceu Francisco no coração. E ela vai nos falar, né, da vida dele. E o Espírito Humano, no livro A Caminho da Luz, vai dizer que Francisco deixou 200.000 seguidores em sua época. Não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha revista, não tinha TV, não tinha satélite, não tinha e-mail, não tinha microfone. Mas tinha um exemplo. Porque as palavras podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões. Ensinava o pobrezinho. Então, meus amigos, nós vamos agora ter muitos causos de Francisco para nós falarmos. Vamos nos recordar. Por exemplo, quando ele nos vem ensinar a humildade. Meus amigos, a humildade. Se nós dermos uma olhada no Sermão do Monte, o poema de amor mais belo que a humanidade já conheceu. Quem aqui sabe qual a primeira bem-aventurança que inaugura este poema extraordinário? Quando Jesus, sentado sobre uma rocha, abre sua boca e fala para a humanidade, e sua voz reverbera nos milênios. Quem sabe qual a primeira bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres de espírito, os pobres de orgulho, porque deles é o reino dos céus. A humildade e os espíritos superiores vêm nos dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a chave para muitas virtudes, porque ela vai nos dar, vai permitir o coração aberto. Vamos ter os ouvidos de ouvir, os olhos de ver. Às vezes precisaremos ser visitados pela irmã dor, pela amiga dor, como nos ensina também Leon Denis. Como eu fui visitado pela amiga depressão, e graças a ela fui salvo do ateísmo, fui ateu durante 12 anos. Então a dor vem nos trazer a humildade. Então bendita seja ela também. Agradeçamos a irmã dor para nos trazer a humildade, para nos aproximar de Deus. E com a humildade a gente vai começar, vamos ter mais boa vontade, que é o que nos falta. E com a boa vontade a gente vai conseguir superar o que o livro A Gênese de Allan Kardec vai nos dizer no seu finalzinho, que a raiz de todos os males da humanidade, ela se encontra em um sentimento, em uma emoção, quem sabe aqui, que provoca todos os outros nossos vícios, nossos problemas, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ira e muitos outros, a maledicência, a inveja, como nós veremos falar daqui a pouco. Quem sabe qual é? O instinto que provoca todas as nossas imperfeições, segundo a Gênese. Elisete, o pessoal tem que estudar mais. O instinto de autoconservação da espécie. O instinto de autopreservação. Nós temos o instinto da sexualidade, da comida, do sono, mas há um instinto de autopreservação que é o medo. O medo é útil porque ele nos preserva dos perigos, mas o medo em excesso provoca uma série de problemas. E diz Allan Kardec, então, que é o instinto de autoconservação. E o Espírito Samuel Lucas nos ensina, dizendo que ele vai produzir muitos nossos problemas. O egoísmo, a avareza, a gente começa a juntar tesouros, coisas, roupas, joias, dinheiro, porque a gente tem medo de passar, porque já passamos por período de necessidade, de frio, de secas, de invernos prolongados, de guerras. Nós temos medo das críticas da nossa própria família. Queremos ser aplaudidos pelas pessoas porque temos medo da rejeição. E aí temos o egoísmo. E aí temos também a vaidade. Vamos nos mostrar muito inteligentes, muito sábios, porque queremos ser aplaudidos pelas pessoas. Porque temos medo de não ser aceitos, de não ser amados. O medo vai provocar também a agressividade. Aqueles meninos lá no Brasil, com 12 anos de idade, crianças,
com um revólver de calibre 38. Eles matam de maneira cruel, porque eles querem ser temidos, eles querem que ninguém venha desafiá-los, porque eles estão morrendo de medo. Eles tremem, eles têm que usar o álcool ou as drogas para cometer seus crimes. Então o medo vai provocar a agressividade, a crueldade, vai provocar a covardia, a conivência com o mal. A questão 932 do Livro dos Espíritos, quase no finalzinho do Livro dos Espíritos, do alto daquele edifício doutrinário 1019 perguntas e respostas. Eu imagino Allan Kardec perguntar aos bons espíritos: mas por que tão comumente no mundo o mal aqui predomina? E eles respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos, os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. E o Espírito Samuel diz Nazareno que os espíritos superiores são bonzinhos. Eles deveriam ter dito, não tímidos, mas covardes, omissos. Nós somos assim. Ah, Nazareno, mas eu venho para a casa espírita, eu tomo passe, eu assisto a palestra, eu até ajudo financeiramente a casa espírita. Questão 642 agora. Bastará o homem não fazer o mal para assegurar a sua felicidade futura? E os Espíritos dizem que não. Porque se sois responsáveis pelo mal que praticardes, sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem. Ou seja, a gente podia fazer o bem e não fez, e dali surge o mal, nós somos corresponsáveis pelo aquele mal. Então deveremos ajudar mais, fazer um pouquinho mais. Então o medo vai provocar também até a inveja. Aquela modelo maravilhosa, jovem, com os cabelos esvoaçantes, o sorriso resplandecente. Ela é bela, é rica, é famosa, tem um marido maravilhoso também, uma vida de estrela. E para terminar de acabar com a gente, pessoal, ela é terrivelmente magra. Ela é uma ameaça para a nossa autoestima. Aí a gente tem inveja, a gente começa a falar mal. Aí o medo vai provocar também a maledicência indiretamente. A gente começa a falar mal. Não, mas olha o Divaldo, a pessoa que brilha muito, ela nos ofusca. O Divaldo tem esse defeito, tem esse, aquele outro defeito também, eu sei disso. Porque diminuindo eles, dá a falsa impressão que a gente cresce um pouquinho. O medo vai provocar muitos outros problemas. Não ter tempo de falar sobre esse assunto. Nazareno, eu já estou com síndrome do pânico. O que é que a gente faz contra o medo, pessoal? Qual o melhor remédio para o medo? Antes da gente ir para o nosso intervalo, qual o melhor remédio para o medo? Quem pode me ajudar? Vamos ver. Eu estou falando com os encarnados. Com aqueles que estão acordados ainda, né? Vamos lá, pessoal. Qual é o melhor remédio para o medo? A fé. Uma alma se salvou. Quem falou? Acertei? Acertou. Chutou e você. O remédio para o medo, meus amigos, é a fé. E como é que a gente conquista a fé, pessoal? Nós sabemos. Eu estou aqui ligado em vocês. Qual o melhor remédio para... Eu diria, elevando nossos pensamentos ao Pai. A oração vai ajudar um pouquinho a fé, mas não é isso. Mas um bom chute. Vamos lá, para a gente ir para o nosso intervalo. Eu vou colocar um videozinho para a gente ver, talvez alguns tenham que se ausentar. Então, qual é o melhor remédio para a fé? O estudo, meus amigos, das obras de Allan Kardec. Aliás, perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual o melhor remédio para a obsessão espiritual, para a influência dos espíritos de maneira negativa? E Chico foi categórico. O primeiro e mais importante tratamento para a obsessão é o estudo das obras de Kardec. O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese,
é um livro de laboratório, tem muitas hipóteses lá. O próprio Kardec nos diz que não são teses que devem ser aceitas de imediato, que elas não foram submetidas ao controle da universalidade do ensino dos espíritos, mas tem muita coisa boa lá também para nós. Então, com o estudo a gente vai fortalecer a fé. E com a fé, meus amigos, nós vamos ter forças para ter o desapego, para ter a coragem de testemunhar Jesus, como Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, no dia 16 de agosto de 1886. O médico dos pobres, diante de 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha, no Rio de Janeiro, declara-se espírita de público, numa época em que as espíritas eram apedrejadas, em que elas eram, inclusive o espiritismo foi considerado crime no Código Penal da época, de 1890. E o gigante da caridade levanta-se na tribuna, escrevendo no jornal de O País, e dizer que ninguém jamais conseguiria calar a caridade, e que aquela lei era um verdadeiro retrocesso para, como da época medieval da Inquisição. Mas muitos centros tiveram que fechar suas portas. E hoje nós temos tanta facilidade, tantas oportunidades. Então, meus amigos, fica a lição do estudo. Nós queremos colocar um videozinho para vocês saírem antes do intervalo. Meus queridos amigos, então vamos para o nosso segundo módulo, onde vamos falar de lindos causos, como todo mineiro. Eu sou cearense, né? Mas como os mineiros gostam, né? Os lindos causos de Francisco de Assis. O primeiro dele, que nós gostaríamos de falar, vamos falar também da humildade, da perseverança no bem. Nós esperemos agradar a todos, tenhamos humildade, porque talvez a vaidade intelectual tenha sido o defeito que Jesus mais combateu. Jesus sempre foi amoroso com as pessoas simples e humildes, mesmo pecadores, mas muito severos com aqueles homens que tinham conhecimento, mas que ficavam julgando, apontando os erros nas praças públicas, criticando os romanos, os publicanos, os samaritanos, os adúlteros, os leprosos. Então Jesus foi muito severo com aqueles homens que tinham conhecimento, e nós temos muito conhecimento também. Então Francisco de Assis vem nos falar até da humildade intelectual, que a gente muitas vezes não tem. A gente quer fazer prevalecer a nossa verdade, a nossa opinião, e quer muitas vezes se sobrepujar aos nossos irmãos pelo conhecimento, e criticar, e, enfim, fazer uma série de críticas e outras atitudes menos cristãs com os nossos companheiros, até na casa espírita e do próprio movimento. Então ele vai nos alertar sobre o perigo do conhecimento. O Espírito Emmanuel vai nos dizer que o conhecimento sem o amor nos transforma em tiranos. E é verdade. Jesus chamava a atenção daqueles homens, dizendo: ai de vós, fariseus hipócritas, sois semelhantes a túmulos caiados, brancos por fora, mas cheios de podridão e de iniquidades por dentro. Ai de vós, fariseus hipócritas, eu vos digo em verdade que até as meretrizes, as prostitutas, vos precederão no reino dos céus. Vou chegar primeiro do que vocês. Porque vós não entram no reino, nem deixam os outros entrar. Vocês batem a porta do reino dos céus no rosto dos homens, das pessoas, mas vocês também não entram. Então, ter essa consciência do perigo da vaidade intelectual. E a humildade, a obediência, a resignação, a submissão à vontade de Deus, vão nos ajudar muito a sermos mais felizes, mais cristãos. Então vejam aqui, por exemplo, um candidato a frade, Ricardo da Marca. Ele perguntou se poderia, ao adentrar na ordem dos frades menores, trazer seus livros. Naquela época nós tínhamos a imprensa e os livros custavam muito caro. Ele tinha uma coleção que custava cerca de 50 libras.
e pergunta: Pai Francisco, será que eu posso levar os meus livros para a ordem? Francisco meditou e disse: não, meu filho, não pode. Aqui bastam o Evangelho e o crucifixo. Porque eu também já fui tentado pelo conhecimento, pela ciência, mas abrindo o Evangelho de Jesus, encontrei a passagem: a vós vos foi dado conhecer o reino dos céus e os seus mistérios, mas aos outros ele é ensinado através de parábolas. Então aqui basta o Evangelho. Curioso que no Evangelho atribuído a Maria Madalena, escrito em cópita, as traduções que chegaram para nós, ela vai dizer também que não precisa do Antigo Testamento. Basta o Novo, o Evangelho, aliás, do próprio Cristo. Então, Francisco nos chamava a atenção para o perigo do conhecimento. O estudo é muito bom, mas para nos fortalecer a fé e não para julgar, para condenar, para apontar os erros dos nossos irmãos, mas para nos autoconhecer. Não estamos aqui na Terra para julgar ninguém. Estamos aqui para nos autoaperfeiçoarmos, concorrendo para a harmonia das leis de Deus no universo. Isso nos ensina Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Então ele vai nos ensinar essa humildade intelectual, vai nos ensinar também essa humildade real. Um dia ele vai esmolar, está diante da casa muito bela, e o senhor rico vem mal-humorado recebê-lo, e Francisco coloca as mãos em pedido para ajudar os pobrezinhos. E o homem cospe em suas mãos. Francisco não se altera. Muito obrigado, meu Senhor, porque isso é verdadeiramente o que eu mereço. Eu tenho consciência disso. Mas será que o Senhor não tem algo para ajudar os nossos irmãos leprosos? E fala de uma maneira tão sincera, tão comovente, que toca o coração daquele homem e ajuda a Francisco com os necessitados. Francisco também teve momentos de tentação. Há, inclusive, alguns frades, houve, que abandonaram a ordem porque não conseguiram a castidade absoluta. Porque é muito difícil canalizar a energia que os orientais chamam de Kundalini, ou Kundalini, para a oração, para a criação, as preces, para a mediunidade. Aliás, é a mesma glândula, a pineal, é quem controla a sexualidade. E também é a glândula, a epífise, da mediunidade, nos ensina André Luiz, desde Descartes, que falava que a pineal é a sede da alma. E nós temos pesquisas do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um psiquiatra espírita, mostrando que os médios ostensivos têm mais cristais de apatita, cristais que se formam com o tempo, com a idade. Os médicos achavam até que a pineal perdia todas as suas funções, porque ela se cristaliza, e achavam que ela não fazia mais nada. E hoje já se sabe que ela produz a melatonina, não é melanina, melatonina, que regula o relógio biológico do corpo, a hora da vigília, do sono, e uma série de outras funções, hormônios muito pequeninos, mas de grande poder. Isso é a glândula da comunicação mediúnica. Então, Francisco, um dia, e vocês podem encontrar mesmo lá, próximo a Assis, tem um local onde está reservado, onde há inclusive rosas que não produzem espinhos. Uma variedade muito rara, em homenagem a Francisco. Dizem que ele estava no momento em que teve grande tentação. Era muito jovem. Francisco desencarnou, meus amigos, com 44 anos de idade. Era muito jovem, tinha todo o vigor físico. E um dia ele sente aquela tentação, porque ele jejuava muito, passava fome, frio,
incompreensões, muitas lutas. E ele um dia é tentado para abandonar tudo aquilo. Sente uma tentação muito forte, mas em vez de entregar-se aos apelos da carne, ele vai jogar-se num espinheiro. E conta a tradição que no lugar onde os espinhos iriam feri-lo, abriram-se rosas. E se foi naquele momento de ele ter resistido à tentação. Graças a isso nós temos São Francisco. E dizem que Jesus ficou tão feliz. Ele aparece e diz: Francisco, eu te concederei uma graça pelo que tu fizeste. E Francisco lhe pede: Senhor, eu gostaria de te pedir que todas aquelas pessoas que vierem até a igreja de Santa Maria dos Anjos, a Porciúncula, sinceramente arrependidos dos seus pecados, que eles sejam perdoados. Era uma graça difícil de pedir, mas Jesus o concede. Eu não sei se é verdade, mas uma expositora espírita, médium vidente, esteve na Porciúncula, na igrejinha de pedra pequenina, e disse que viu, quando as pessoas entravam no local, que não pode bater fotos, nada, mas ele viu espíritos se aproximando e como que limpassem manchas do perispírito da pessoa. Será que não está acontecendo para aqueles sinceramente arrependidos que estão ali? Porque Deus é amor de misericórdia e de bondade. Então vejam que coisa curiosa. Você pode cortar aí o data show, está distraindo um pouquinho. Então, pessoal, tem até essa lenda interessante. Mas o esposo do Espírito que não conhecia da informação, conversando comigo, eu falei: não, mas tem essa graça que ele pediu a Jesus. Eu achei tão surpreso isso. Que a pessoa será auxiliada àqueles que estão sinceramente arrependidos. Outro dia ele estava também caminhando e chorando em alta voz. E uma pessoa lhe perguntou: mas por que, Francisco, você está chorando? E ele disse: mas eu estou chorando por causa da paixão do meu Senhor Jesus Cristo. Não devo me envergonhar de chorar por ele. E a pessoa começou também a chorar junto de Francisco pelo sofrimento de Jesus. E Francisco adorava os animais. Um dia, contam as tradições, que ele estava caminhando com os frades e chegaram diante de uma árvore muito grande, formosa. Dizem que há ainda hoje o local. Havia muitos pássaros diferentes, rouxinóis, pardais, pintacilgos, várias e várias espécies de passarinhos estavam ali. E Francisco diz: meus irmãos, façam silêncio para não acordar, para não espantar os nossos irmãos passarinhos. Chega naquele instante, louva a Deus por aqueles irmãos pequeninos, e começa a falar-lhes. Ele falava, como Chico Xavier também conversava com os outros animais, que tinha vários gatinhos, vários cachorros ele teve, chorava quando eles desencachorravam, desengatavam. E Francisco chorava. Dizia que era uma coisa que mais lhe prendia aqui na terra, era o amor aos animais. Dizem que uma vez, Chico Xavier, havia um formigueiro que estava atacando a horta da casa, e ele vai falar, quando alguém da sua família vai comprar veneno para matar as formigas, diz que ele vai lá preocupado, deita-se junto do formigueiro e fala baixinho: minhas irmãs, vocês têm que sair daqui, porque vai haver um formiguicídio. E dizem que as formigas foram embora, apenas algumas poucas ficaram. Aí Chico diz que algumas eram subversivas. E assim Francisco também falava aos animais. O amor transcendia os reinos. E Francisco vai ter com os irmãos passarinhos, vai conversar com eles e começa a falar-lhe: passarinhos, meus irmãos, vocês devem sempre louvar e agradecer ao seu Criador
e amá-lo, pois ele lhes deu penas para vestir, asas para voar e tudo o que vocês precisam. Deus lhes deu um bom lugar para morar entre todas as suas criaturas e lhes permite morar na pureza do ar. E embora vocês não semeiem nem colham, não precisam se preocupar, porque Ele protege e guarda cada um de vocês. Ele adorava também as ovelhas, porque ele lembrava da imagem de Jesus como o bom pastor, o Cordeiro de Deus. E ele também adorava as ovelhinhas, abençoava os animais, os jumentos, os pássaros. As pessoas traziam para ele abençoar. Ele adorava e estava sempre com ele. E ele tinha uma faculdade mediúnica extraordinária. Conseguia saber à distância o que acontecia com seus frades, que saíam 2 a 2 em missões, que foram perseguidos, assassinados, levando o evangelho, a mensagem dos franciscanos. Ele conseguia ler o pensamento como Chico. Também sabia o nome das pessoas antes delas falarem. Inclusive até do que padeciam de doenças. E como ele começou a sofrer com aquilo, vendo os problemas das pessoas, ele pediu a Emmanuel que ele retirasse aquela faculdade mediúnica, porque ele sofria muito vendo as dificuldades, as doenças das pessoas. Então, na Nazaré, na mediunidade, é uma coisa abençoada? É sim, meus amigos. Mesmo Moisés, que proibiu no Deuteronômio, ele tinha um conselho de 70 anciões. Ele proibiu porque o povo estava utilizando a mediunidade para fins ilícitos, para vinganças, para bens materiais, para deixar de acreditar no Deus único e buscar os outros deuses, porque o povo estava cativeiro no Egito. E aí, mas o próprio Moisés tinha um conselho de 70 anciões médios que profetizavam, davam comunicações mediúnicas no tabernáculo. Tanto que no livro de Números, vai estar lá, José, filho de Num, vai conversar com Moisés e diz: Moisés, repreende a Eldá e Medá, 2 anciões, porque eles estão profetizando no campo, onde não era permitido. Tinha que ser uma reunião privativa, como as nossas reuniões mediúnicas de desobsessão também devem ser privativas. E Moisés responde: quisera eu que todo Israel profetizasse como eles, porque a mediunidade usada santamente é para o bem. Vejam que o próprio Moisés, no momento do Monte Tabor, da transfiguração, quando Jesus resplandece em luz, suas vestes ficam avinitentes. Ele conversa com o espírito de Moisés e com o espírito de Elias, que já viu desencarnado há muitos anos. E o próprio Moisés, que houvera condenado no Deuteronômio, com justa razão, agora vinha para comprovar que a mediunidade, a comunicabilidade com os espíritos, se usada para o bem, é útil, e vem fazer, e se fosse errado, Jesus não teria feito. E Jesus é o nosso modelo, nosso guia, é o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia. Diz o livro dos Espíritos, que Ele nos enviou muitos outros missionários, todos eles, vamos ver no livro A Caminho da Luz, que Jesus antecedeu a formação do planeta, que Ele nos enviou Confúcio, nos enviou Buda, nos enviou Krishna, vários dos seus missionários do bem. Porque Ele, antes de Abraão, eu já era. Jesus é o Espírito puro desde a formação do planeta. Glorifica-me agora, Pai, do mesmo modo que me glorificaste na criação do mundo, do planeta, não do universo, do planeta, porque Jesus procedeu à criação do planeta Terra. E aí, Ele nos enviou tantos missionários do bem. A mediunidade é uma coisa santa. E se Ele é nosso modelo, a gente deve exemplificar, deve seguir o seu modelo. A gente deve desenvolver também e educar a mediunidade, colocá-la a serviço dos nossos irmãos. Clara de Assis tinha uma faculdade mediúnica fantástica, de efeitos físicos, inclusive, como Francisco. Francisco curava quase que instantaneamente, dizem alguns autores, como Jesus. E Clara de Assis também, e ela era sua conselheira. Ele ia se consultar com Clara quando estava em dúvida, em dificuldades, quando ele vai até a Terra Santa, porque ele queria muito conhecer todos os lugares onde Jesus houvera passado. Amou Jesus tanto. E aí vai e consegue, inclusive, a autorização de um dos comandantes do sultão Saladino, que se encanta com aquele homem que falava francês. Sua mãe, a sua secretária em casa falava francês. E ele consegue um salvo-conduto e vai visitar a Galileia, vai visitar a Samaria, os locais onde Jesus passou. Inclusive é ele quem
funda em Greccio, uma cidade italiana, ele vai criar o presépio representando o nascimento de Jesus. E aí a gente tem um presépio até hoje. E aí ele passa 1 ano e meio. E a ordem crescia. E infelizmente os seus seguidores, voltados pelo orgulho, a vaidade intelectual, muitas vezes começaram a modificar a sua obra. E quando ele retorna, Frei Elias, que era um dos dirigentes, houvera promovido inclusive a utilização de um pé, de uma construção dada pelo principado, pelo governo local, e os frades estavam estudando teologia para combater os hereges. E Francisco chega muito aflito, pensa mesmo e chega mesmo até subir no telhado para jogar fora os tijolos, e as pessoas dizem: mas Francisco, não pertence a gente, porque a ordem não pode ter nada. Aí dizem que não é deles, mas é do governo local. E ele resolve então chorar e vai consultar com a irmã Clara. Ele está profundamente triste. E Clara, com a sua mediunidade, diz: mas Francisco, nós não temos nada mesmo, nem a ordem nos pertence. Ele abre os olhos, é verdade, nem a ordem lhe pertence. E apesar de ser um dos maiores condutores de almas que a humanidade já conheceu, ele tem um sonho. Ele tem uma imagem de que ele é uma galinha, um frango pequenino, preta, com os pés de pomba. E ele vê muitos pintinhos junto da galinha, muitos, e ela não consegue abraçá-los, não consegue cobri-los, e eles estão correndo risco de serem pisoteados. Ele acorda e compreende que é uma mensagem, um simbolismo, que a ordem estava crescendo muito e que ele não dava conta de conduzi-la sozinho. E aí vai pedir ao cardeal Ugolino, que posteriormente se torna o Papa, o seguinte: para que ele abrace a ordem, que vai colocar a ordem sobre as asas, não de uma galinha pequenina, mas da águia poderosa da Igreja Católica, para que conduzisse os frades também. Olhem a humildade desse homem, a grandeza desse coração. Então, tinha uma mente poderosa, tinha muita disciplina. Aliás, meus amigos, a disciplina é algo muito útil para todos nós. Eu nunca gostei de disciplina. Mas quando a gente vê no Evangelho, a gente vê lá que é a cada um segundo suas obras. E só com a disciplina que a gente consegue produzir muito. Quando os Espíritos me deram, porque me deram um emprego, aliás, 2 concursos me passaram. Eu tinha alguma bagagem de estudo, mas para esses 2 eu não estudei nada. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Eu tinha começado a procurar o reino dos céus. Os bons espíritos acharam por bem me dar um emprego fixo com salário razoável. No Brasil, que tem tantas misérias e dificuldades, sou privilegiado. E lá na Academia Nacional da Polícia Federal, onde eu sou papiloscopista, eu trabalho com impressões digitais. Mas eu não ando armado não, tá, pessoal? Pode, né? Até quem não quiser pagar o CD, não tem problema, não vamos cobrar. Lá tinha muita disciplina, tinha que acordar cedo, malhar muito, estudar muito, porque de acordo com as nossas notas, a gente poder escolher voltar para casa, escolher a cidade onde a gente ia ficar lotado. E eu nunca produzi tanto. Estudei, li vários livros espíritas, fundamos um grupo de estudos espíritas dentro da Academia de Polícia, em 4 meses só. A gente fundou um grupo, Bezerra de Menezes. A disciplina a gente produz muito mais. Por isso que o Divaldo é tão disciplinado, Raul Teixeira, se ensinam, não? Porque senão compromete o trabalho de divulgação deles. Tem que se poupar 83 anos. Esse grande missionário que nós temos na doutrina da divulgação. Então, a disciplina, Francisco de Assis também era muito disciplinado, era muito severo consigo e nunca com os outros. Quando até os outros frades tentavam imitá-lo, ele: não, meus amigos, não.
tenho bom senso, e eu me recordo de Hipólite Léon-Denis Rivail, o bom senso encarnado. Ele era severo consigo, mas nunca com os outros. A sua gruta, onde ele dormia, era mais longe, mais funda, no precipício. Ficava sempre por último, dormia sempre nos piores lugares. Era sempre aquele que quisesse ser o maior de todos, seja o servo de todos. E assim era Francisco, com a mente poderosa, dirigindo um corpo frágil, promovendo muitas curas, muitas bênçãos. A palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, sendo pregado aos quatro ventos. E um dia ele estava caminhando o seu jardim, já estava cego, nós vamos falar sobre isso. E Frei Leão, que era seu confessor, um dos seus melhores amigos, lhe pergunta: irmão Francisco, se você soubesse que ia desencarnar hoje, o que é que você faria? Aliás, o que é isso? Você morreu hoje, eu não falava desencarnar, porque era católico. Continuava capinando o meu jardim. Sem enxergar, ele estava separando pelo tato o mato das plantas. Olha a serenidade dele, né? Olha o exemplo de Jesus. 3 anos só para deixar uma mensagem, 12 homens iletrados, na sua maioria, simples, pescadores. E a gente não vê Jesus estressado, correndo, ansioso, com gastrite. Não. Tranquilo. Francisco está bem. Por causa da disciplina. Disciplina vai dar saúde para a gente. Então a disciplina é muito importante. Não é do horário, não é essa disciplina de ficar cobrando os outros, não. A disciplina são 3, diz o Espírito Samuel Lucas. Pela inspiração, eles nazarenos são 3. A primeira, a disciplina do falar, que da vossa boca não sai nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para a edificação, ensinava Paulo. A disciplina do pensar. Vigiai os vossos pensamentos, pessoal. Vamos explicar, não é para vigiar o vizinho, não é? O marido, a esposa, às vezes precisa vigiar o marido, né? Mas vigiai os vossos pensamentos e orai a fim de não cair em tentação. E a terceira disciplina, a disciplina do agir. Fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. Essas 3 disciplinas são as mais importantes. Mas você ter bons hábitos, porque todos temos hábitos, bons ou maus, diz de volta que com bons hábitos a gente vai produzir muito mais, ter mais saúde e ser mais feliz. E ele era muito rigoroso com o seu corpo, já frágil, magro, várias doenças, vários problemas. E ele, um dia, Frei Leão se compadece da sua disciplina tão rigorosa consigo mesmo. E aí diz: Pai Francisco, eu conheço um homem que tem um jumentinho. O jumentinho está doente, está fraco. E o homem continua obrigando-o a trabalhar de maneira muito severa. Frei Leão, quem é este homem? Me diga para que eu o admoeste, para que ele não faça mais isto. Como pode fazer isso com o coitado do jumentinho? Quem é este homem? Aliás, ele esporeia o jumentinho, esporeia de sangrar. Oh, Frei Leão, quem é este homem? Sois vós, meu pai. Vosso corpo é o vosso jumentinho. Ele está cansado, está doente. E vós continuas a maltratá-lo. Naquela hora, ele cai de joelhos, abre os grandes olhos cegos e diz: perdoe-me, meu suave jumentinho. Eu não fazia por mal. E a partir daquele dia, ele vai tratar um pouquinho melhor do seu corpo. E vai criar o cântico ao irmão jumento. Não só temos o cântico das criaturas, mas também o cântico do irmão jumentinho.
Então a obediência que Ele nos ensinou, a coragem de testemunhar o Cristo como bezerra, porque aquele que me confessar diante dos homens e testemunhar por mim, eu confessarei e testemunharei diante do meu Pai que está nos céus. Muitas lutas, mas muitas alegrias, porque quem conhece Jesus nunca mais seria o mesmo. Depois que Ele retorna da Terra Santa, Ele adquiriu uma doença nos olhos, tracoma, uma doença contagiosa que, se não fosse debelada, comprometeria a vida da pessoa. E o único tratamento disponível na época era queimar-se os olhos com ferro em brasas, ligeiramente curvo, queimando até quase as orelhas, provocando a cegueira. E Francisco se submete ao tratamento. Diante do médico e de Dom Guido, cercado pelos seus companheiros, ele ajoelha-se e, quando tem o ferro em brasas a aproximar de seus olhos, ele não chora, ele não reclama, ele não abjura o nome de Jesus, mas diz ao contrário: Benevoluto fratello fogo, bem-vindo, irmão fogo, por favor seja gentil comigo, eu sempre o tratei tão bem. Enquanto tem seus olhos queimados, Francisco canta as qualidades do fogo, do irmão fogo que nos alumia, que nos aquece, mesmo que ele agora não pudesse mais ver os irmãos passarinhos, as flores, as criancinhas. Não as impeçais, deixaram vir a mim as criancinhas, dizia o Cristo. E Francisco não poderia mais vê-los agora, mas abriria sua visão espiritual muito mais larga. Frei Leão desmaia imaginando o sofrimento que ele passava. E ele diz ao contrário: irmãos, por que fugis? Irmão fogo não me machucou, e se for necessário, eu peço que seja aplicado novamente. Eram alguém, meus irmãos, em extrema comunhão com Jesus. E quem conhece Jesus nunca mais é o mesmo. E mesmo com tantas dificuldades, a pobreza, a castidade, as incompreensões, as lutas, ele estava sempre cantando, sempre alegre. Mesmo cego, era o trovador de Deus, o poeta da natureza, o cantor da alegria. Em várias passagens, ele citando 19 vezes a alegria como uma virtude. Falava do Rei dos Céus como um tesouro no campo, como a pérola que a gente encontra. E vem falar da alegria perfeita. Quando eles estão caminhando, os frades de Perusa até Santa Maria dos Anjos, ele clama em alta voz: irmão Leão, Cordeirinho de Deus, ainda que eu desse grande exemplo de santidade na terra inteira, isto ainda não seria a perfeita alegria. Eles continuam caminhando. Mais à frente ele diz: irmão Leão, ainda que eu desse vista aos cegos, levantasse os paralíticos, ressuscitasse os mortos, fosse capaz de praticar muitos fenômenos, eu vos digo em verdade que aí não se encontra a perfeita alegria. Se eu soubesse todas as línguas e todas as ciências, e conhecesse o segredo das consciências, eu vos digo, ainda não estaria aí a perfeita alegria. Continuam caminhando, ele brada em alta voz: Frei Leão, ovelhinha de Deus, ainda que eu falasse a língua dos anjos, soubesse o curso das estrelas e as virtudes das ervas, que lhes fossem me revelados todos os segredos de toda a terra, dos animais, das águas, eu vos digo em verdade que aí não estaria a perfeita alegria. E por fim ele diz: se eu soubesse pregar tão bem, que convertesse todos os incrédulos, nisto ainda não está a perfeita alegria. Mas quando chegarmos à igreja de Santa Maria dos Anjos, inteiramente molhados, sentindo muito frio, cheios de lama e aflitos de fome e de sede, e se o porteiro não nos reconhecesse e nos enxotasse, se suportássemos tal injúria e tantos maus tratos, sem nos perturbarmos e sem murmurarmos contra ele, escreve que nisto está a perfeita alegria. Então, meus amigos, quantas vezes ele cantando
e nos falando do amor de Jesus. Tinha muitas vontades, muitas lutas, mas muita alegria. Estava sempre cantando, louvando, e tinha uma voz muito bela. E disse que certa vez um leproso estava muito rebelde, não aceitava a doença. Os frades tentavam ajudá-lo e ele estava resistente. Francisco vai ter com ele e pessoalmente vai lhe dar o banho, lhe enxugar as feridas, ajudá-lo. E o homem fica comovido, porque ele, mesmo sendo esse grande missionário, continuava sendo o enfermeiro dos leprosos, o penitente dos cárceres, o jejuador, o resignado por Jesus. E para nós concluirmos, meus amigos, vamos falar da sua morte material. Antes, porém, quando ele estava com os frades, eles estavam discutindo, porque eles queriam mudar as regras, porque as regras eram muito severas, pobreza absoluta e tudo, e assim por diante. Tanto que depois Francisco vai autorizar a criação da ordem terceira dos frades menores, depois da ordem segunda, que é as irmãs clarissas, né? Que ele vai reunir Clara e suas seguidoras. Ele vai permitir que mesmo as pessoas que tinham posses, que tinham dinheiro, que tinham tesouros, que eram trabalhadores, que tinham família, que não poderiam seguir a ordem dos frades menores, pudessem seguir a ordem terceira, que permite o casamento, que tem uma série de facilidades, e assim por diante. Mas aí Frei Elias estava lá discutindo aquela confusão toda. Francisco havia subido no monte, jejuou no Monte Colombo, jejuou e rezou durante 40 dias numa gruta. Ele recebe pela inspiração as regras da ordem e pede para Frei Leão anotar. Naqueles dias, passando muita fome, Frei Leão vinha trazer apenas um pedaço de pão por dia. Dizem que um falcão se aproximava e vinha ficar com ele quando ele estava orando. E aí vai ditar as regras. E as regras continuam sendo severas, baseadas no Evangelho estritamente. E aí quando ele vai contar para os frades as regras novas, eles não concordam e querem discutir. Naquele instante, Francisco disse: eu não te falei, Senhor, que eles não me acreditariam? E naquele instante, num fenômeno de voz direta, um fenômeno mediúnico, todos escutam uma alta voz dizendo: Francisco, não há nada na regra que seja teu. Eu quero, portanto, que esta regra seja observada letra por letra. Eu sei até que ponto vai a fraqueza humana e até que ponto quero ajudá-los. Deixe, pois, a ordem os que não querem observá-la. Os frades ficaram extremamente atemorizados e prosseguiram. Então tivemos muitas lutas. A história de Clara não teremos tempo de falar. Naquele tempo que ele estava lá na gruta com o falcão, ele ficava meditando e dizendo: quem és tu, meu doce Deus? E quem sou eu, senão um verme vil e um servo inútil? E um dia eles estavam caminhando, e Frei Marceu estanca e pergunta: mas por que a ti, Francisco? Porque todos desejam seguir-te, todos desejam estar contigo, todos querem ouvir-te. Porque tu não és belo, Francisco, não és homem de ciência, não és nobre. Por que todas as pessoas querem te seguir? Ele medita e diz: porque os olhos de Deus não encontraram o maior pecador, criatura mais vil, servo mais inútil, e me utilizam para confundir a riqueza, a força e a nobreza, para que os homens saibam que toda a virtude vem de Deus e não da criatura. Meus amigos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós estudamos a utilidade providencial da fortuna. A riqueza não é um pecado, não. É apenas uma prova, porque exacerba o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Mas a gente vai ter um duplo mérito se a gente vencer aquela prova e ainda ajudar nossos irmãos. Empregar as pessoas, dar salários em vez de esmolas, orientava Allan Kardec também. Então, a riqueza não é um mal, o problema é que ela é uma prova difícil, muitas vezes nós sucumbimos. Vejam que na passagem do mancebo rico, Jesus vai explicar para a gente que são duas fases, dois estágios de evolução. Quando o jovem pergunta: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus responde: por que me chamas de bom? Bom só Deus.
mas observai os mandamentos. Quais são eles? Jesus os repete. E o jovem diz: eu tenho cumprido eles desde a minha mocidade. Aí Jesus diz: faze isto e viverás. É o primeiro nível, pessoal. Se a gente cumprir os 10 mandamentos, ótimo, já estamos fazendo muito. Se a gente fizer um pouquinho mais, fizer a caridade moral do perdão e assim por diante, tudo, porque lá tem amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo a si mesmo, por isso vai ter uma série de consequências. Já está excelente. Agora ele vai mostrar agora o segundo nível, que a gente não precisa chegar. Agora não, nós não somos espíritos superiores, nós não somos Francisco de Assis nem Chico Xavier. Mas se quiser, aí ele fala que cumpriu tudo isso, aí diz: mas se quiser de ser perfeito, vai, vende tudo que tens, distribui entre os pobres e segue-me. Aí sim é dar a vida, não é só dar a morte, é dar a vida por Jesus. Então vejam que a riqueza não é um mal, é uma prova. E a gente está num mundo de provas e expiações. E qual será o critério, pessoal? Quando a gente vai ter a separação, quando se começa esse mundo de regeneração, agora que já estamos vivendo nessa transição, já estamos, talvez quando a gente desencarnar, já tendo que retornar para cá, ou não, né? Talvez essa nossa reencarnação atual seja a mais importante da nossa vida como espíritos. Porque muitos profetas, muitos mestres estão dizendo que já estamos chegando no mundo de regeneração. Emmanuel arrisca até uma data, 2057, a Terra já estará vivendo, só vão reencarnar os espíritos mais ou menos bons, os maus emigrarão daqui. E já estão sendo separados desde a Segunda Guerra Mundial. Diz Emmanuel para Chico Xavier no livro Plantão de Respostas, tem essa data de 2057. Claro que Allan Kardec diz que tivesse muito cuidado com datas, né? Nós temos livre-arbítrio para alterar, que quase sempre espíritos que afirmam datas é um sinal de mistificação. Mas se for verdade o que Emmanuel está dizendo, e a gente está vendo tantas mudanças, né? A mediunidade em toda parte, porque Jesus falou que no final dos tempos eu derramaria do meu espírito sobre toda parte, todo mundo com depressão, todo mundo com obsessão espiritual, todo mundo com síndrome de pânico, muitos sintomas que são de sensibilidade mediúnica. Crianças diferentes, né? Muitos espíritos bons, muitos espíritos intelectualizados encarnando. Alguma coisa está acontecendo. E qual foi o critério? O único critério para ele separar a esquerda os cabritos e a direita as ovelhas? Qual foi a única coisa que Jesus nos pediu, pessoal? Quem sabe, vamos lá? Quem está acordado ainda? Qual foi a única coisa que ele nos pediu? Rápido. Para a gente concluir com a morte de Francisco. É uma consequência do amor. O pessoal tem que saber isso de cor. A única coisa que Jesus nos pediu, e ele fala isso textualmente, não pediu para a gente virar anjo, para a gente virar médico, palestrante, aplicador de passe, doutrinador, não pediu nada disso. O que foi que ele pediu? Tive sede, me deste beber. Tive fome e me deste comer. Estava nu e me vestiste. Estive preso ou enfermo e foste me visitar. Estava peregrino e tu me hospedaste. Deus pediu só caridade. E os Espíritos vão acrescentar no livro dos Espíritos que a caridade, como entendia Jesus, era benevolência para com todos ser bom, era indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para as nossas imperfeições, e a terceira, o perdão das ofensas. A caridade moral, que é mais importante do que a caridade de dar esmolas. A gente tem que doar-se no amor. Então, para nós encerrarmos, ele está meditando, ele está no final da vida. Ele está no Monte Alverle, doado pelo conde Orlando de Quinze. E ele vai pedir a Jesus: Senhor, depois de jejuar muito, orar muito, antes de minha morte, eu queria te pedir duas graças. Que eu pudesse sentir, tanto quanto fosse possível, a dor que tu, Jesus, experimentou na tua paixão no momento da cruz. E te quero pedir também, Senhor, que eu possa sentir o quanto me seja possível todo o amor que tu experimentasse pela humanidade nestes momentos em que estiveste conosco. E diz que naquele instante um serafim de 6 asas aparece com a imagem do crucificado no fundo. E raios são disparados em sua direção, ferindo-lhe as carnes, provocando-lhe as chagas nas mãos.
no lado, nos pés, na cabeça. Ele desmaia de dor e de amor. Seus apóstolos seus seguidores vão encontrá-lo. E a partir daí ele é levado em uma maca. E somente com a sua presença as pessoas já eram curadas. Il Santo de Assisi, ele já era venerado pelas pessoas como santo. Já estava no final da vida, somente mais 2 anos. Ele ficaria. Imitou a vida do Cristo em toda a sua plenitude. Até o sofrimento ele pediu. E um dia, quando estava sendo levado, ele sente que a irmã morte já está se aproximando. E ele vai pedir para que os frades cantem o cântico das criaturas. Cantem para a irmã morte que se aproxima, porque ele amava a todos. E aí Frei Elias não entenderam como é que as pessoas iam visitá-lo. Como é que eles iam acreditar que ele está na beira da morte? E os frades cantando, ele próprio tentando cantar. E ele, não, então me levem. Ele não pode nem ficar na igreja onde ele houvera fundado. E ele é levado. E os 2 irmãos vão continuar cantando, porque Frei Elias não aceita. E ele pede para ser colocado no chão, que lhe tirem a roupa, para que ele pudesse deixar a vida e entrar na vida maior sem levar nada. E no dia 3 de outubro de 1226, num sábado, ouvindo a pregação do Evangelho de João, da narração da Páscoa, e os seus irmãos cantando ao Altíssimo, Francisco despede-se da vida para entrar no mundo maior, para gozar da felicidade no seio do Senhor. E para nós encerrarmos, vamos lembrar, meus amigos, da música do Cântico das Criaturas que ele nos deixou, para que lembremos da nossa irmã da natureza, da nossa mãe terra, do nosso irmão vento, do céu, do nosso irmão mar, as estrelas, para que a gente termine em paz. É uma tradução ao português. Não foi exatamente assim que ele falou em italiano. Cântico das criaturas. Altíssimo, onipotente, bom Senhor, Teus são o louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a Ti, Altíssimo, são devidas, e homem algum é digno de pronunciar o Teu nome. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as Tuas criaturas, especialmente o Senhor Irmão Sol, que clareia o dia e com sua luz nos alumia. Ele é belo, ele é radiante, cheio de esplendor. De Ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã Lua e pelas estrelas, que no céu formastes claras, preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo nosso irmão vento, pelo ar, pelas nuvens, pelo sereno e por todo o tempo, pela qual as Tuas criaturas dás sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, com o qual iluminas a noite. Ele é belo, e jucundo, alegre, e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa Mãe Terra, que nos sustenta e conserva, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por Teu amor, porque por Ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes os que ela já achar
conforme a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará qualquer mal. Louvai, bendizei, dai graças ao meu Senhor e servi-o sempre com humildade.